Mais uma perguntinha, então, Fábio. Existe corte de laços dentro do espiritismo? Corte de laço. O que seria corte de laço? É uma pergunta que foi feita agora na live. Será que são laços afetivos? É laços afetivos. Assim, tudo dentro do mundo espiritual são sentimentos, né? Os sentimentos, quando a gente tem eles aqui dentro do plano físico, a gente consegue levá-los para o mundo espiritual. Quando não se tem, não acontecem também dentro do mundo espiritual. Vamos mais uma, então. Fábio, como é a vida espiritual das pessoas que se encontram em coma? Alguns têm lembranças bem pontuais do momento onde eles estão mais tempo livres, né, do corpo físico, ligados sim, mas com liberdade de ação. Então eles têm lembranças bem pontuais assim, e alguns não adormecem junto com a parte física, né? Não tem lembranças nenhumas, lembranças não se permitem, né, essa liberdade espiritual. Então eles não lembram de nada, eles adormecem junto com a parte física. Mas relatos tem muitos, né, de pessoas que passaram pelo coma e falam dos lugares onde visitaram. Sim, pode lembrar porque tu tá ligado ao teu corpo físico, é tipo um sonambulismo, assim, tu tem lucidez do que uma projeção, tu tem lucidez, né, do que está acontecendo. O Moisés nos pergunta: uma pessoa encarnada pode assediar uma pessoa morta? Uma pessoa encarnada pode assediar uma pessoa morta, e existem milhares de exemplos disso, né? Esses espíritos que se comprazem em trabalhos de rua, essa busca que as pessoas têm encarnados em alicerçar espíritos inferiores para trabalhos, feituras, contra ou para alguém, esses espíritos são obsediados por encarnados, né? Eles acham que estão sendo escravizados, ou muitas vezes eles acham que vão receber algo em troca dos encarnados. O Alisson Domingues da Cruz. Fábio, a Arca de Noé e os homens gigantes mencionados nos livros de Gênesis, Enoque, foi verdade ou são fábulas? A Bíblia, os livros sagrados e toda a literatura sagrada que existe, que não é só a Bíblia, né? Temos Alcorão, vários livros, Torá, tem vários livros assim. Eu acredito que os gigantes, talvez não nessa proporção, né? Mas eles, se a arqueologia demonstra que existiram, eles devem ter existido raças de homens né, considerados gigantes. A gente vê que ainda existem, né, homens com 2 metros, 2,30 metros. Então, pode que tenha, de fato, uma raça de, geneticamente, pessoas muito maiores que o normal. E talvez essa genética tenha se espalhado no mundo e hoje ainda existam, né? Agora, a Arca de Noé, talvez a história da Arca de Noé, ela pode ter existido numa época onde
remotamente, eram poucas coisas que eram conhecidas, né? É claro que a gente vê a impossibilidade real disso. Em tudo o ser humano tende a fazer alegorias, então, cientificamente não existe essa possibilidade que a gente reconhece ali de cada ser, cada espécie estar dentro de um lugar assim, até porque dentro daquele espaço, daquele lugar, eles não tinham todas as espécies que existiam na Terra, né? Para colocar dentro de um lugar assim. E também o que a gente percebe? Até dentro da história, eles falam de um lugar onde foi achado, sim, vestígios disso dentro da história, mais ou menos no mesmo lugar onde eles falam, mas numa época onde não existia comunicação, onde as pessoas elas tinham muita distância entre si, o tempo que levava de uma distância a outra era muito longo, tudo era muito precário. Então, imagina que nem nós aqui, ó, se dá uma enchente muito grande numa cidade que nem a nossa aqui, e se a gente só tem conhecimento da nossa cidade, a gente acha que é um dilúvio, a gente não tem ideia de que é só a nossa região. A gente pode acreditar que seja o mundo inteiro que esteja assim. Então, tu imagina, para nós, hoje, a gente tem toda essa possibilidade de comunicação, né? As coisas estão acontecendo do outro lado do mundo, a gente está vendo no mesmo momento. Tu imagina para aquele povo, há milhares de anos, que não tinham nenhuma possibilidade de comunicação. Então, tudo para eles era história, né? Era a história contada de geração em geração. Pode ter acontecido, sim, de ter tido uma arca onde alguns animais da época foram colocados, porque as pessoas elas tinham essa convicção e elas, né, faziam mesmo. Mas é uma história entre as milhares de histórias que existem desde que o homem pisou na Terra, desde a nossa civilização.